Então, pessoal, assim, ó, para edição, para verificar onde é que estão nossos discos, né, a gente tem aqui editar disco, tá? Que mostra o diretório onde está nosso disco. A gente pode ou deixar esse diretório ou alterar, tá? O ideal, como eu disse, é a gente trabalhar com discos fora do disco principal, né? Então, para não haver falha, tá? Tem um inspecionar disco aqui também, onde a gente pode, por exemplo, ter um disco VHD, um VHDX e inspecionar ele conforme a nossa necessidade. Então, pessoal, sobre discos virtuais, tá? De que maneira que funciona? Se a gente vier aqui em cima do servidor em novo, disco rígido, tá? Eu consigo, primeiro, decidir que tipo de disco eu vou criar. Eu consigo criar basicamente VHD e VHDX. VHD são discos virtuais mais antigos, tá? Discos que possibilitam até 2 TB. Porém, eles têm alguns recursos mais limitados. E a gente tem o VHDX, tá? Ou VHDS, tá? São discos que nos possibilitam, tá? Uma expansão melhor, um tamanho bem superior de capacidade que ele suporta. Mas eu acho que o principal fator dele é que ele é um disco mais moderno, justamente pela questão de expansão e edição dele, tá? Então, sempre um VHDX é o ideal. Então, avança. E eu tenho aqui a opção, ó, VHD, tá? Suporta até 2040 GB. VHDX dá suporte até 64 TB, tá? É resistente a problemas de consistência devido à queda de energia. Não há suporte nesse formato para sistemas operacionais anteriores a 2012. Conjunto de VHDs é um formato para discos rígidos virtuais compartilhados e permite que o backup de grupos de máquinas virtuais usando discos virtuais compartilhados. Esse formato não tem suporte ao sistema operacional Windows 10, anteriores ao Windows 10. Tá? Então, basicamente o que a gente vai utilizar são esses dois. Vamos usar o VHDX, certo? E aí aqui a gente tem tipos de disco, tá? Então nós temos tamanho fixo, expansão dinâmica ou diferenciação. Quais são as diferenças entre esses tipos de disco? Primeiro, tamanho fixo. Quando você coloca tamanho fixo, o que acontece? Por exemplo, eu estou criando um disco de 50 GB. Ele vai lá e separa 50 GB do disco físico, né, que vai ser para o disco virtual. Então ele cria um arquivo, porque todos os dados da máquina virtual ficam em arquivos, então o disco é um arquivo. Ele cria um arquivo do tamanho de 50 GB. E isso faz com que você já ocupe de imediato aqueles 50 GB. Expansão dinâmica, que é o mais utilizado. A expansão dinâmica, ele é um tipo de disco onde você cria um disco de 50 GB, só que ele não cria o arquivo de 50 GB. Ele cria um arquivo com o que está sendo utilizado no disco atualmente. E conforme a expansão desse disco for aumentando, né, ele vai aumentando até chegar no valor do disco que você criou inicialmente. Então, eu posso ter um disco de 50 GB, mas está usando 5 GB só. Então o arquivo vai ficar com 5 GB, mas para a máquina virtual que estiver observando aquele disco vai estar 50 GB. Tá? Então essa é uma grande vantagem porque a gente tem essa expansão dinâmica. Tá? A diferenciação quase nem é usado, mas a diferenciação é o quê? Você cria um disco com um sistema operacional instalado, por exemplo, é uma espécie de template, né? Então eu tenho lá um 2008 instalado, né? E cria um disco de diferenciação, ou seja, todos os dados que você alterar naquele disco, naquela imagem, naquele sistema operacional, só serão alterados na diferenciação, não serão alterados no disco pai. Qual que é a vantagem disso? Se eu tenho um ambiente de desenvolvimento onde eu preciso testar muita coisa, eu crio esse disco, ele altera, terminou, final do dia ele descarta e volta para o disco padrão. Desvantagem disco, é muito, muito, muito lento. Tá? Por quê? Porque ele não grava no pai, mas ele tem essa diferenciação que ele tem que estar toda hora verificando no disco pai para ver o que ele pode ou não acrescentar. Então há uma lentidão bem significativa dentro desse disco de diferenciação. Vamos usar a expansão dinâmica. Aí ele se refere aqui ao disco que eu quero criar, então qual o nome do disco que eu vou criar. Posso deixar esse aqui por hora, tá? E aí ele vem aqui, ó. Qual é o tamanho de disco que eu quero utilizar, tá? Normalmente ele sugere 127 GB. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 1 GB só para a gente testar. Tá? E aqui tem opções, né? Ou eu crio um disco de 1 GB, tá? Ou eu copio o conteúdo de um disco que eu tenha físico. Sim, eu posso copiar o disco de um conteúdo físico para esse disco virtual, em virtude de alguma cópia que eu tenho que fazer de um disco físico mesmo, tá?
e também consigo copiar de um disco virtual que eu já tenho especificado. Isso a gente vai ver depois. Tá? Então avanço e ele vai criar um disco virtual de 1 GB. Criou o disco virtual, nada vai acontecer, obviamente, porque eu estava na seção de discos, eu não estava na seção de máquinas virtuais, mas eu estava explicando sobre a parte de discos. Então, na próxima aula, a gente vai criar efetivamente uma máquina virtual para a gente entender como que funciona.